paixão pelo teu nome. Irmãos, tudo bem? Muito feliz hoje em poder comunicar com você um pouco da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você para a gente meditar juntos num livro de Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14. Abra sua Bíblia e você vai meditar comigo. A Palavra de Deus diz assim nesse texto, preste bem atenção. Não que eu já tenha recebido, ou que tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados irmãos, lendo essa passagem da Bíblia, Deus me chamou a atenção a respeito de 5 verdades. A primeira coisa que o apóstolo diz aqui, ele fala a palavra perfeição. Então, o apóstolo diz que não julgava ter já alcançado ou ter obtido a perfeição. Eu quero perguntar de você, quantas pessoas se acham perfeitas? Quantas pessoas se acham santas? Quantas pessoas se acham sábias? Quantas pessoas acham que já não precisam mais estudar porque já não tem ninguém que possa lhes ensinar alguma coisa? Quantas pessoas não procuram nem ajuda médica porque acham que nunca vão adoecer? Ou mesmo que eles estão enfermos, Deus tem que curá-los. Então veja, será que nós já alcançamos a perfeição? O apóstolo Paulo nos diz que ainda não tinha chegado na perfeição. Então veja, o que significa isso dizer? Que nós, embora sejamos salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, Jesus nos salvou, nos amou, nós continuamos seres humanos, nós continuamos pisando no chão, nós continuamos seres humanos comuns e naturais como qualquer pessoa. Nós não somos perfeitos, nós não somos super-homens. A segunda verdade que o apóstolo Paulo coloca aqui, ele diz, deixe o passado ser passado. Ele diz, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Muito importante essa declaração, amados. Então eu estava pensando, como é que alguém pode dirigir um carro, né, e olhando para o retrovisor, olhando sempre para trás? Isso é impossível. Então muitas pessoas hoje, elas estão caminhando na vida, mas o seu olhar está voltado para trás. Muitas pessoas não conseguem ser felizes, muitas pessoas não conseguem andar com Deus, muitas pessoas não conseguem prosseguir na vida, muitas pessoas não conseguem dar passos, porque elas estão presas ao seu passado. Eu quero perguntar de você, o seu passado prende você? Você está preso em alguma coisa do passado? A terceira verdade que nós temos nesse texto, ele diz, avanço para os que estão diante de mim. Paulo era um homem focado no futuro. Paulo era um homem focado no seu futuro. Ele estava caminhando rumo ao futuro. Ele movia-se adiante. Ele ia para frente. Ele dava passos adiante. Ele corria além das pessoas que estavam no seu tempo. Ele estava focado ao futuro. Então veja, amados irmãos, isso é uma coisa gloriosa. Paulo estava antecipando-se até a algumas pessoas do seu próprio tempo. Você é uma pessoa que corre pela sua vitória. Você está abraçando o seu futuro. Você está olhando para frente. Entendeu? Isso é maravilhoso. Você tem uma visão para frente, para o futuro, para os dias de amanhã, ou você está olhando para o passado? Ou a quarta coisa que o apóstolo diz, ele diz, prossigo para o alvo. Meu querido, que palavra maravilhosa, prossigo para o alvo. O que significa isso? Significa que o apóstolo tinha metas, ele tinha propósito, ele tinha planos, ele tinha ideais, ele tinha pensamentos, ele tinha projetos pessoais dele. Eu quero perguntar de você, meu querido, quais são os seus projetos pessoais? O que é que você pretende da vida? Deus deu para você 24 horas, Deus deu para você saúde, Deus deu para você o mesmo sol, a mesma lua, os mesmos recursos. O que é que você vai fazer da vida? Você tem alvos? O que é que você vai fazer com essa vida? A que você se destina? Qual é o seu objetivo pessoal? Quais são as suas metas? Um crente, uma pessoa sem meta, ele é uma pessoa inútil, amados. Então veja bem, o apóstolo ele fala aqui que ele prosseguia para o alvo. Agora ele fala uma outra palavra interessante. Ele não somente tinha alvo, ele prosseguia. Ou seja, ele dava continuidade, ele perseverava naquele alvo.
ele trabalhava, ele procurava desenvolver aquele alvo. Isso é maravilhoso demais. Hoje nós temos pessoas que têm alvos. No outro mês ele já tem outro alvo, no outro mês outro alvo, ele já quer outras coisas, todo o tempo mudando de propósito. Não é isso, amados. Ele está dizendo que ele prosseguia para o alvo dele. Você está andando na direção do seu alvo. A quinta coisa que ele fala nesse texto, ele fala de uma coisa maravilhosa, que ele seguia para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja uma coisa, meu querido, essa é uma palavra muito interessante. Ele fala o prêmio da soberana vocação. Deus, ele tem um presente para dar para você. Deus tem algo guardado para dar para você. Eu estava lendo lá em Mateus capítulo 25, e verso 34 e 41. Tem duas frases lá, que um dia quando você chegar na presença do rei, você vai ouvir. Uma dessas duas frases. Ou ele vai dizer para você, vinde benditos do meu Pai. Ou vai dizer para você, afastai-vos de mim, malditos. Então veja, Paulo estava correndo para o prêmio da soberana vocação. Paulo estava indo na direção daquele chamado de Deus, daquele propósito para o qual Deus o havia criado. E eu queria nesse momento abençoar você com essas palavras e dedicar essas palavras ao seu coração, para a sua meditação. Você está caminhando na direção do Senhor Jesus Cristo. Você está cumprindo nessa vida o propósito para o qual Ele criou você. E eu queria deixar isso com você, que o Senhor Jesus Cristo, Ele te abençoe, e que um dia você na presença dEle possa ouvir Ele dizer, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que Deus está preparando.